gente orar por essa palavra. Vamos pedir ao Senhor para que Ele possa falar conosco, ministrar o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Vamos invocar o nome do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite, por esse tempo tão precioso em Tua presença, de adoração, de louvor, ó Deus, de poder expressar nossa gratidão ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Mas, Pai, nós viemos aqui também para ouvir uma palavra do Senhor. Ó Deus, ministra em nosso coração a Tua palavra, a Tua vida, porque nós cremos que tem o poder de nos transformar à imagem de Cristo Jesus, o Senhor. Fala assim comigo: Pai, eu abro. Fala com mais fé, fala assim: Pai, eu abro o meu coração e a minha mente para receber da Tua palavra, porque eu creio que a Tua palavra tem o poder de me transformar na imagem de Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você, uma palavra que antes de ministrar para você, sabe, Deus falou muito ao meu coração sobre essa palavra. E tem dias, sabe, irmãos, que precisamos parar para ter lucidez do que estamos fazendo com a nossa vida. Tem dias, irmãos, que precisamos parar e avaliar o que estamos, sabe, fazendo com a nossa vida. E o que é interessante, porque a maior estratégia do inimigo, uma das maiores táticas do diabo, comigo, com você, com todo filho de Deus, sabe qual é? Nos distrair. Porque a maneira que o diabo vai te distraindo, ele vai te roubando, te retirando do propósito que Deus tem para a sua vida. Não é à toa que o homem mais sábio que pisou nessa terra, depois de Jesus, claro, ele falou o seguinte: ele falou que muito melhor é estar na casa onde tem velório, onde há luto, do que onde há festa. E por que disso? O próprio texto explica. Porque onde há festa, ninguém reflete de nada. Aonde há festa, ninguém para refletir sobre alguma coisa. Mas onde há velório, quantos aqui já foram a algum velório? Lá no velório, nós paramos para refletir. Porque ali é o fim de todo homem. Ali é o fim de toda criatura de Deus. Já dizia Chicó do Alto da Compadecida, que o mal irremediável é a morte. Então, quando você se depara no velório, você fala: rapaz, isso é o fim de toda criação. De toda criação. E lá você reflete a respeito da sua vida, mas a casa onde há festa, não. Então, hoje é um culto para eu e você parar e refletir com o que estamos fazendo com a nossa vida. Com o que estamos, sabe, fazendo da oportunidade que Deus nos deu. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E o inimigo, sabe, nos distrai sobrecarregando nossos corações com tantas as coisas. Por isso que uma das maiores táticas do inimigo na nossa geração é a distração. Porque enquanto você está distraído, você vai ser roubado do propósito de Deus. O inimigo nos convence que as coisas dessa terra, são tão importantes, que vale a pena você gastar os dias da sua vida. O inimigo chega a te convencer que às vezes aquilo que você está aplicando na sua vida nessa terra é tão importante, que você se doa por completo por aquilo que está fazendo. Eu vou falar uma frase aqui, que talvez quero agradecer aos irmãos, né, que trouxeram o energético. Muito obrigado, fiquei sabendo de um irmão aí muito precioso, que se comprometeu. A todo culto tem um energético aqui. Obrigado, você é precioso para nós. E o que acontece? Vou te falar uma frase que provavelmente a princípio vai te assustar, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Todo homem vai morrer pelo seu verdadeiro Deus. Vou repetir. Todo homem vai morrer
pelo seu verdadeiro Deus. Por isso, Jéssica, que tem vezes que num assalto, o cidadão prefere morrer ao invés de dar a carteira. Por quê? Porque o dinheiro é o Deus dele. E ele prefere correr o risco de ficar com a carteira e ser morto, do que entregar a carteira e dizer, a vida vale mais do que esse dinheiro. Ao ponto que a palavra de Deus diz, a respeito de Senhor, é duas pessoas, é Mamon e ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir às riquezas. Mas você sabe, é interessante porque quem só tem dinheiro, ele não tem nada. Porque o dinheiro que ele tem é para as necessidades para essa vida. Às vezes, é interessante porque certa vez foram assaltar uma mulher. Apontaram o revólver para ela, pastor Ronaldo, e disseram, passa a bolsa ou a vida. Aquela mulher virou para o assaltante e falou, escolhe a que você quiser, as duas estão vazias. E é verdade, tem muitas pessoas que estão com a vida vazia e o bolso cheio do dinheiro. Mas esse não é o propósito da criação de todo ser humano. Deus criou o ser humano à imagem e semelhança. Para quê? Para que ele fosse cheio da vida de Deus. Havia duas árvores no jardim principais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que o homem se alimentasse de qual árvore, irmãos? Da árvore da vida. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida vazia, porque foram retirados, removidos do propósito da criação. Aí elas estão dando uma vida por aquilo que ela crê. Pois é, aquilo que ela crê é o Deus dela. É o Deus dela. Você sabia? Toda criatura de Deus, ela tem um anseio de adoração. Todos nós fomos criados para ser adoradores. Mas a questão é, o que nós temos adorado? A questão é, o que nós vamos adorar? Deus te criou a imagem e semelhança para você adorar Ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E é incrível, mas sua vida estiver cheia das coisas do céu, isso é o que você realmente precisa. E agora presta atenção, eu não estou falando isso aqui, não é que eu sou contra dinheiro não, amém, irmãos? Eu acredito que pobreza não acrescenta nada na vida de ninguém, você é livre para prosperar, amém? Até porque eu creio que Deus veio para nos trazer vida e vida em abundância, amém? Ainda agora eu estava falando, se você quiser, se você ouviu o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Quantos aqui desejam comer o melhor dessa terra? Mas você sabe, tem as coisas, sem as coisas ter o seu coração. Seja livre, amém, irmãos? Você sabe, eu trabalho com prótese dentária. E o mês de dezembro é o mês que se ganha dinheiro na prótese. Porque é um mês que todo mundo quer fazer prótese para ficar ali o Natal, o Ano Novo, com o lateral, o atacante, o zagueiro, para ficar com o time completo. E aí o que é que acontece? Você sabe, eu passei uma semana inteira sem trabalhar. Uma semana inteira sem trabalhar. Você sabe por que eu fiquei? Porque meu coração não está nessas coisas. Meu coração não está nessas coisas. Ô Marcos, me faz um grande favor, chama o Igor e o Júlio para cá. Amém? Depois você volta também, a gente ouvir a palavra aqui. E o que é que acontece? Sabe, irmãos, fiquei sem trabalhar, e eu fico vendo como Deus é bom. Tinha um pastorzão que fazia parte do nosso meio, o pastor Leonardo. Enquanto que ele estava do meu lado, eu mostrava para ele, sabe? Eu mostrei muitas vezes para o Júlio também, não foi, Júlio? Eu falava, mano, eu estou aqui, olha os pix caindo. E assim, quando eu cheguei, o boa noite que o Igor me deu ali, ele me deu um valor que ele tinha recebido, falou, pastor, o seu cliente deixou esse dinheiro aqui para o senhor. Falei, olha como Deus é bom, né? Mas sabe, irmãos, acredita em mim, Deus não te criou para o seu coração estar nas coisas dessa terra, amém? Deus te criou para Ele, Porém, né, ser pastor é um negócio que, ser pastor é um negócio que é ser resolvedor de problemas, não é, pastor Ronaldo? Pastor, ele resolve muito problema. Mas a questão é que por muitas vezes os irmãos chegam diante, né, de nós, né, e ele quer uma solução para aquilo que ele está passando. Eu tinha um discipulador no passado, que eu estava passando por algumas lutas, procurei a primeira vez. Falei, está acontecendo isso e isso comigo. Ele virou para mim e falou, Rafael, ora. Aí eu fui para casa, orei e aquilo se resolveu. Depois eu passei por outra situação
que eu fui procurar ele, o conselho. Não tem problema nenhum procurar os homens, amém, irmãos? Mas ora antes de procurar. Aí eu fui procurar ele, eu falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Aí ele virou para mim e falou, Rafael, ora. Aí eu fui, orei, aquilo se resolveu. Me deparei com outro problema, seu Francisco. Aí eu olhei para ele e falei, eu vou procurar ele não, que ele vai mandar eu orar, eu já vou orar logo. Falei, já vou pegar o atalho, vou orar. Mas você sabe, irmãos, às vezes chegam alguns irmãos com problema no casamento. Aí pega e fala, pastor, é que essa irmã não me ouve, e acontece isso, nós não estamos nos dando bem, e bicamos demais, e brigamos demais. Aí qual é a resposta do pastor para esse casal? Por que vocês não resolvem orar? Os casais que já estão tendo comunhão próximo a mim, a última vez que eu fui a uma comunhão lá em casa, lá ficou alguns casais, né? Tinha uns 6 casais. E teve um momento, acho que a Liliane e o Marcos André estavam, e teve um momento que eu parei, eu falei para ele, eu falei, irmãos, vocês precisam ter um tempo de oração junto. Eu acho que o Mafra estava lá também, não foi, Mafra? A Júlia não estava, ele falou, pastor, eu preciso ir representar nós dois. Eu falei, então vamos. Eu não falei isso, Mafra. Teve um momento que a gente parou, adorou ao Senhor junto, oramos junto, né? Tinha uns 6, 7 casais, eu falei para ele, irmãos, ora com a sua esposa, ora, sabe, com o seu cônjuge, sabe, tem um tempo de oração junto. Eu fui para Goiânia, quando eu voltei, isso é uma coisa que eu fiz questão, toda vez quando eu vou lá, eu procuro trazer livros para eu ler com minha esposa junto, da gente sentar na cama, né? Antes a gente não tinha sofá, o sofá chegou, agora vamos sentar no sofá. Sentar no sofá e poder orar junto, e poder ler o livro junto, e depois orar junto, porque você sabe de uma coisa, o que um casal mais precisa é de Deus. Agora, quer ver quando o casal tem problema? Aqui está Deus onde eu estou, amém, irmãos? Aqui está a irmã, e aqui está o irmão. E aí o que acontece? Vem cá, Marcos André e Liliane, recém-casados, aleluia, né? Precioso. Sabe, irmãos, para quem casava, né, no tempo lá da antiga aliança, quando Israel saía para a guerra, o homem ficava um ano sem ir para a guerra. Por quê? Porque era recém-casado, seu Francisco, precioso, né? Fica do lado de cá, Marcos André. Fica mais para cá, Liliane. E aí, irmãos, o que acontece? Às vezes acontece um monte de problemas na vida do casal. Deus está aqui, amém, irmãos? Mas você sabe, o segredo de um casamento feliz é ser uma trindade. Deus quer fazer parte do casamento. E aqui está o homem, você que é casado, aqui está você, e aqui está a sua esposa. E aí o que acontece? Por muitas vezes, se encontra com a Liliane aqui na minha frente, aqui, Marcos André. Por muitas vezes, qual é o problema? É um procurar o outro, um está com o outro. Mas você quer ver um casamento abundante e feliz? Volta lá, Marcos André, volta lá, Liliane. É quando os dois se conectam em Deus. É quando o Marcos André busca o Senhor. É quando a Liliane busca o Senhor. E aqui se torna um cordão de 3 dobras, diz a Bíblia. Porque quando se conecta em Deus, meu irmão, poucos vai se precisar de conselho nesse casamento. Pouco vai haver problemas nesse casamento. Você mesmo, quantos relacionamentos problemáticos você já teve porque não havia o Senhor nesse relacionamento? Mas você faz parte de uma igreja onde nós falamos que Jesus é tudo que você precisa, amém, irmãos? Aleluia, vamos dar uma salva de palmas para esse casal. Glória a Deus. Mas você sabe, Jesus é tudo aquilo que eu e você precisamos. Por isso que hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, a respeito de eu e você refletir sobre os dias de nossas vidas. E desde já eu já te falo, acredita em mim, tudo que você precisa é derramar a sua alma diante do Senhor. Diante do Senhor. Eu quero ler um texto com você, lá em Efésios, capítulo 2, verso 6. Aleluia. Efésios, capítulo 2, verso 8. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois, o que é que está escrito ali? Salvo. Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que nem se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas. Fala assim, eu fui criado para boas obras. Amém? Quero ler outro texto com você, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a palavra de Deus diz:
O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, fala assim comigo, espírito, alma e corpo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui a Bíblia nos fala que nós somos ser triuno. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Quando o Senhor Jesus ele veio para nos salvar, ele veio para salvar cada um dos estágios da nossa vida. Ele veio para nos salvar, sabe, o nosso espírito. E onde é que acontece a salvação do nosso espírito? A regeneração. Quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Acontece dentro de você um novo nascimento. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. A natureza de Deus vem habitar dentro de você, ao ponto que você e Deus se tornam um só. Lá em casa tem 2 princesas, de 4 aninhos. Uma das coisas que as minhas filhas mais gostam, graças a Deus, puxou a simplicidade da mãe, gosta de brinquedos simples. Às vezes chegam uns brinquedos caros lá para ela não gosta de brincar, não, gosta de brincar com uns baratos. Eu estou começando a gostar disso. E aí o que acontece? Elas gostam de brincar muito com massinha modelar. E vem um negócio bonitinho, tudo colorido. Mas da meia hora, você acha que está como? Está aqui cor eu sou? Está tudo misturado e não sabe mais que cor é. Pois é, no dia quando você aceitou Jesus, você ficou essa massa de modelar, tudo misturado, porque você e Deus passou a ser um só. Agora não tem como mais desconectar, não tem como mais você se separar de Deus, amém? Porém, Deus também veio trazer salvação para esse seu corpo, você acredita? No dia quando eu entendi isso, na aula do CME, eu fiquei alegre. Falei, rapaz, tem salvação para o meu corpo. Rapaz do céu, você sabe qual é a salvação? É que eu e você receberemos um corpo glorificado. Esse seu corpo será destruído, mas na glória, eu e você receberemos um corpo incorruptível, hein? Nós teremos um corpo glorificado. Porém, a sua alma, sabe qual é a salvação da sua alma? A salvação da sua alma que Deus trouxe é que ela está passando por um processo de transformação. E hoje eu vim pregar para você, ministrar na sua vida a respeito da salvação da sua alma, a respeito da salvação da sua mente, das suas vontades e das suas emoções. Quando Deus te salvou, você estava indo nessa direção aqui, perdido, sem rumo, sem direção. Aí Deus foi e salvou o Wilkes. E qual foi a salvação do Wilkes? Deus falou, Wilkes, nesse caminho que você está indo, você vai perecer lá no quinto dos infernos. Mas eu tenho salvação para a sua vida. Vem por mim, caminha por mim, que você vai viver. Aí o Wilkes foi e fez o quê? Deu um giro de 160 graus. Não de 360, porque se der um giro de 360, o que é que vai acontecer? Vai voltar para a mesma direção. Mas o Wilkes deu um giro de quê? De 180 graus. Ele voltou a caminhar na contramão. Amém? Agora o Wilkes caminha na mão da via de Deus. Amém, irmãos? Então, o que é que acontece? O que é que eu vou ministrar hoje sobre a sua vida? Sobre essas funções da alma. Sobre a salvação da sua alma. O desejo de Deus é que você vive uma vida plena. Viva uma vida alegre, viva uma vida abundante. O desejo de Deus é que as suas emoções estejam conectadas com Ele, para você não depender de circunstância para viver dias felizes. O desejo de Deus é que a sua mente ela seja transformada. Pastor, por que a minha mente deve ser transformada? Para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. O desejo de Deus também é que, além da sua mente, além das suas emoções, a sua vontade seja transformada, para que a sua vontade esteja em linha com a vontade de Deus. Porque deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que quem sabe melhor a seu respeito? Você ou Deus que te criou? Você ou Deus? Quando Deus te salvou, você estava indo nessa direção. Quando Deus te salvou, que colocou nessa direção dele, é porque ele sabia, olha, caminha por mim, porque aquele que caminha por mim vai desfrutar de uma vida abundante. Agora, qual é muitas vezes onde nós nos precipitamos e falhamos e acabamos, ofendendo a nossa própria alma? É quando nós ignoramos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa e você passa a caminhar em linha com aquilo que você acha que é melhor para seu respeito, aquilo que você acha que é melhor para a sua vida. Aí nessa pergunta que eu te fiz, quem acha que é melhor para a sua vida? Você ou Deus? Você fala que é Deus? Isso é verdade. Isso você disse e eu sou plenamente convicto de que isso é uma verdade. Mas, meu irmão, aonde é que nós nos precipitamos? É quando nós caminhamos segundo aquilo que nós achamos que é melhor para a nossa vida. Eu vou te falar, para Deus ganhar para você não é fácil, não. Não é fácil. O próprio Davi falou que por mais que ele caminhe pelo vale da sombra da morte,
as atitudes, as escolhas de Davi, pode levar ele a caminhar pelo vale da sombra da morte. Mesmo assim, ele não temeria mal algum, porque lá Deus estaria com ele. E hoje eu quero falar, irmãos, a respeito, sabe, de 3 vezes no Novo Testamento, uma vez em Mateus, uma vez em Marcos e uma vez em Lucas, que Deus falou a respeito da salvação da sua alma. Lá em Mateus, capítulo 16, verso 24. Mateus, capítulo 16, verso 24. A palavra de Deus diz, apareceu aqui, Marcos? Aleluia. A palavra de Deus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. É interessante porque essa palavra vida aqui no original quer dizer psique, que é a vida da alma. Então aquele que quer ter a alma salva, quantos aqui quer ter a alma salva? A Bíblia está te falando qual é a maneira. Queira perder nessa vida, porque aquele que perder a vida, sabe, aquele que perder a alma nessa vida, ele está achando. Mas aquele que conserva a alma dele, a Bíblia diz que vai perder a alma. Vai perder a alma. Aí o texto continua, olha só. Agora a Bíblia vai falar mais claramente. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem? E aí a palavra de Deus continua: porquanto quem quiser salvar a sua vida, ou melhor, próximo verso, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Aí a palavra de Deus começa a falar mais claramente a respeito da alma, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. É interessante porque aqui nós podemos observar, sabe, que há uma salvação para nossas almas. Há uma salvação para a alma. E que salvação é essa, pastor, que há para a minha alma? A salvação é quando você deixa de caminhar segundo as suas vontades e toma a cruz para caminhar em linha com a vontade de Deus. Aleluia. Essa é a salvação da sua alma. Esse é o desejo, sabe, que Deus tem para todos os filhos dele. É que ele possa viver uma vida abundante, uma vida feliz. Lá na epístola de Pedro, ele falou, sabe, para eu e você vivermos dias felizes. Mas, meu irmão, não há dias mais felizes em qualquer outro lugar do que na presença de Deus. O salmista Davi mesmo que diz que um dia na casa do Senhor valia mais que 1000 em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. É interessante, porque você sabe qual foi a maior falha de Davi? Foi quando Davi, em tempos de guerra, ele resolveu ficar em casa. Enquanto que a vontade de Deus para Davi é que ele estivesse na guerra, Davi resolveu se preservar. E quando Davi se preservou, ele ficando em casa, aconteceu o maior pecado do ministério de Davi, do reinado de Davi. E isso fez com que Davi, sabe, acarrentasse até o final da vida de Davi. Agora presta atenção, irmãos, vai ser muito triste eu e você, sabe, sermos bem-sucedidos aonde Deus não te criou para estar sendo bem-sucedido. O desejo de Deus é que eu e você possamos viver uma vida plena no centro da vontade dEle, no centro do querer dEle. Mas para isso acontecer, meu irmão, eu e você precisamos ter a nossa vontade, a nossa alma transformada. E pastor, transformada onde? Transformada com a vontade que Deus tem para a sua vida. Quando estão entendendo, diga amém. A expressão, que Jesus falou, vinde após mim, isso já indica que ele estava falando com os discípulos. Ou seja, estava falando para os crentes. Quantos aqui são salvos? Diga amém. Quantos aqui são justos? Diga amém. Então isso aqui é uma mensagem para mim e para você. Jesus falou, olha, vinde após mim. E aquele que vem após Jesus, meu irmão, não tem jeito, em algum momento vai ter que aborrecer a alma dele.
em algum momento vai ter que aborrecer o querer dele. Em algum momento vai ter, sabe, que aborrecer a própria alma. Mas a Bíblia diz que aquele que perde a vida nesta vida, aquele que perde a alma nessa vida, vai encontrar nele salvação. E o desejo de Deus não é apenas só te salvar da condenação eterna. O desejo de Deus é te salvar para você viver uma vida, sabe, de um crente vencedor. Uma vida de um filho de Deus que reina em vida. Uma vida de um filho de Deus, sabe, que prevalece. Que vive uma vida abundante, quando estão me entendendo, diga amém. O Senhor diz que somente esse tipo de pessoa pode segui-lo. Se você não negar a si mesmo, você não pode seguir o Senhor. E pastor, o que seria negar a si mesmo? Negar a si mesmo, presta atenção aqui em mim, amém, irmãos? Negar a si mesmo é você se colocar em segundo plano. Negar a si mesmo é você abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Por isso que eu comecei o culto te falando, comecei a ministração, que uma das maiores táticas do inimigo é distrair você. Porque enquanto que ele vai te distraindo, ele vai te roubando do propósito. Aí, por muitas vezes, o que é que eu e você pensamos? Que eu e você é o que sabemos o que é melhor a nosso respeito. Mas isso é um equívoco, irmãos. Isto é um equívoco. Isso é um equívoco. Pastor, e por que você fala isso? Eu vou só te dar um exemplo que eu falei alguns domingos atrás aqui, no momento da oração. Você consegue se olhar nesse momento aí, você estando aí sentado? Você consegue olhar para você mesmo, sim ou não? Você consegue se ver? Não consegue. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Eu quero dizer que você não foi criado para olhar para si mesmo. Eu quero dizer que você não foi criado para se contemplar. Eu quero dizer que você não foi criado para olhar para os seus próprios desejos, para os seus próprios gostos. A Bíblia diz que quando eu e você buscamos o reino dos céus, todas as coisas vão sendo acrescentadas. Todas as coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. Mas, meu irmão, para buscar as coisas do reino, em algum momento você vai ter que perder. Para você desfrutar da vontade de Deus sempre para a sua vida, você vai ter que abrir mão da sua própria vontade. Você vai ter que em algum momento aborrecer a sua alma. Você vai ter que em algum momento aborrecer, sabe, a sua própria vontade. Porque, pastor, eu é que sei que pensamentos bons eu tenho a meu respeito. E nisso eu posso dar o fim que eu mesmo desejo. Vai nessa. Vai nessa. Porque em Mateus está nos dizendo que aquele que preservar a sua vida nesta vida, vai perder. Aí você pode perguntar, pastor, e se perder, é perecer eternamente? Não. Porque Jesus aqui estava falando para os discípulos. E nós cremos claramente que por mais que o filho pródigo saiu de casa, em nenhum momento ele perdeu a salvação. Mas uma coisa é certa. Na palavra de Deus, nós podemos ver isso claramente, que há filhos de Deus vencedores e há filhos de Deus derrotados. E o desejo de Deus é que você possa ser um filho de Deus vencedor. Pastor, e qual é o crente? Qual é o filho de Deus que é vencedor? É simples. É aquele que vive de acordo com a vontade de Deus para a vida dele. Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, meu irmão, você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida? Porque se você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida, em algum momento você vai se aborrecer. Em algum momento você vai ter que se negar. Em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Estava falando ainda agora para os irmãos. Para eu ir para Goiânia, eu tive que perder uma semana de dezembro, que é a semana que eu mais ganho dinheiro. Eu perdi. Mas você sabe por que eu perdi? Porque o lugar tem uma conferência internacional da vinha que se chama para pastores e líderes. E o que é que eu sou? Deus me chamou para ser um pastor. E onde é que eu tenho que estar toda a primeira semana de dezembro? Lá em dezembro. Faz uns 6 anos que eu não perco uma conferência. Eu estou terminando de pagar a passagem da minha esposa ainda. Aí o que acontece? Eu fui e comprei a minha, sem querer saber de nada. E o próximo ano, dia 1 e 2 de março, o pastor Ricardo Landim falou que tem a mesa radical. Ele falou que eu tenho que ir com a minha esposa. Aí é mais 2 passagens. E aí eu fui, já comprei a inscrição da conferência da minha esposa para os kids. Mais uma passagem. E eu falei para minha esposa, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu me recuso para a conferência de final de ano sem você do meu lado. Todo ano nós vamos. Agora eu te falo, para eu pagar esse tanto de passagem, que passagem está barata, eu vou perder, sim ou não? Provavelmente, andando com as vistas naturais, eu vou passar mais alguns anos aí sem comprar um carro para mim. Eu vou passar mais alguns anos andando de Uber. Eu vou passar mais alguns anos aí sem ter minha casa própria. Mas sabe o que é que eu creio? Que enquanto eu estou cuidando da casa de Deus e coloco a igreja como prioridade, Deus coloca a minha casa como prioridade. Com prioridade. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quer que os irmãos vejam aqui na minha mão? Quer que os irmãos estão vendo? Pode falar, irmão. Quer que os irmãos estão vendo? E agora, o que é que você está vendo? Hã?
Deixa eu te falar, Deus não te criou para você ser visto. Deus te criou para você estar nele. Agora acredita em mim, você sendo visto, você é apenas R$100. Mas você estando em Deus, você não é apenas R$100. Você tem uma vida infinite nele. Você desfruta de uma vida abundante. E pensa comigo, se Deus não te negou Jesus, antes pela sua vida o entregou, como Ele vai poder te negar alguma coisa, filho? Por isso que a Bíblia diz que eu e você não podemos andar ansioso por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ô, irmãos, se eu e você meditar na obra consumada de Cristo Jesus lá na cruz, se eu e você meditar, feche os olhos um pouco aí, vamos fazer isso agora, feche os olhos, medita do quanto que você é amado, medita, sabe, no quanto que doeu o coração de Deus, dar Jesus por você. O próprio Jesus lá no Getsemane, ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque lá na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz, Jesus foi moído por mim e por você, e pelas pisaduras dele, eu e você somos sarados. Olha para mim, vou te perguntar, esse Deus que não te negou Jesus, ele vai te negar alguma coisa? Mas eu vou te dizer, sabe onde estão os dias mais incríveis da sua vida? Está no centro da vontade de Deus. Mas eu não vou te negar, para você desfrutar do centro da vontade de Deus para a sua vida, em algum momento você vai ter que aborrecer a si mesmo. Em algum momento você vai ter que abrir mão das suas escolhas para desfrutar das escolhas de Deus. Por isso que você, para mim e para você, tem um princípio na Bíblia que o próprio Jesus falou: olha, se aquele que não negar a própria vida, tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus nos chamou, irmãos, sabe, para desfrutar uma vida abundante, mas essa vida abundante está nele, está nele. Por isso que o nosso desejo é edificar uma igreja de vencedores, vencedores, vencedores. E quem é os vencedores? O vencedor é quem cumpre o propósito, sabe, está cheio de propósito diante de mim, está cheio de promessas, está cheio, sabe, de gente que Deus tem depositado, sabe, inúmeras promessas. Mas sabe onde é que isso é vivido? Em Deus. Você é aquele que gosta muito de chocolate, amém? E Deus tem um chocolate, mas Deus fala: olha, para você comer o chocolate, você vai ter que vir até mim pegar. Mas para você vir até Deus e pegar, você tem que abrir mão de estar sentado e vir até aqui. Ou seja, você vai ter que se aborrecer. Você sabe, Deus não só tem apenas uma caixa de chocolate. O céu pode ser de chocolate para você. Você só tem que ter a disposição de negar a si mesmo e crer que a vontade de Deus é melhor do que a sua. E crer que Deus pode te dar uma vida abundante. E crer que Deus pode satisfazer cada desejo do seu coração. Cada desejo do seu coração. Caminha por fé e não pelo que crê e não pelo que vê. Aí agora eu estava falando para você dos meus desafios, de alguns desafios de 2024. Mas sabe qual é a palavra profética? O ano das portas abertas. E eu creio que para Deus, não importa quanto eu tenho na minha conta, não importa quanto eu ajunto de dinheiro em casa, não importa, porque para Deus fazer, só no estralar dos dedos, só pelo poder da sua voz, não havia nada, e Deus falou: haja luz, puf, e a luz se fez. Eu e você não existia, mas um dia Deus falou: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e deu a nós domínio. E eu e você, meu irmão, você sabe quando o homem pecou, sabe o que ele perdeu? Ele perdeu a imagem, ele perdeu o domínio. Agora, hoje, para eu e você expressar domínio e imagem, sabe onde é que é? No centro da vontade de Deus para nossas vidas. Por isso que quando eu e você abrimos mão do nosso próprio querer, da nossa própria vontade, e desfrutamos do centro da vontade de Deus, irmãos, o pau quebra. Deus cuida de você. Deus está, sabe, você está nas mãos de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Tem uma frase que eu levo para a minha vida, sabe? E sempre quando eu estou querendo preservar a minha vida, porque tem tempos e tempos, né? Tem tempos que vem e a gente quer se preservar demais. Você sabe qual é a frase que eu tenho para mim?
é o seguinte, que quando eu ganho, o reino perde. E quando eu perco, o reino ganha. Quando eu não abro mão da minha vontade, e ela é soberana, absoluta, o reino está perdendo. Mas enquanto que eu abro mão do meu querer, da minha vontade, do meu ego, sabe o que está acontecendo? O reino do meu Pai está ganhando. Mas só tem um porém. As minhas vontades não são eternas. A vontade do meu Pai é. Então, os meus quereres é para essa vida. A vontade do meu Pai é eterna. Então, vou te fazer uma pergunta sincera, e seja sincero também na sua resposta. Você prefere um querer para essa vida ou prefere um querer eterno? Eterno para essa vida? Se não quiser responder, fica para você sua resposta. Pastor Naô conta a respeito de uma prima dele, de 30 anos, cheio de potencial, cheio de vigor, cheio de vida, já tinha comprado apartamento lá nos Estados Unidos, estava vivendo em função do Deus dela, o dinheiro, estava gastando a sua vida para ter mais dinheiro, estava gastando a sua energia para ter mais dinheiro, estava gastando a sua energia. Com menos de 30 anos, essa prima dele morreu. E eu vou te perguntar, o que foi que ela levou dessa vida? Nada, nada, mas a vontade de Deus permaneceu. Porque a vontade de Deus, ela é eterna. E você sabe, Deus tem um querer para a sua vida também. Deus tem desejos para a sua vida também. Mas sabe quando é que os desejos de Deus começam a se cumprir na sua vida? Quando os seus terminam. Quando os seus quereres terminam, o de Deus começa. E sabe, irmãos, aí é que é graça. Aí é que é favor de Deus. Aí é que é favor de Deus. Aí é que é abundante graça. Porque tem um favor que é derramado sobre nós. Mas para esse favor se multiplicar, eu e você precisamos acabar com o nosso querer para viver em função desse favor. E aí é onde a abundância começa. E é interessante, porque o querer de Deus para nós, por muitas vezes nós não compreendemos. Olha o que Deus fez com José. Deus chama José, dá sonhos a ele, dá visões a José, e José fala, vou embarcar nessa. Eu creio nisso, eu creio que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Porque José creu que era melhor a vontade de Deus para ele do que a dele mesmo. O que foi que aconteceu com José? Foi vendido como escravo, rejeitado pelos irmãos, chegou no Egito, as coisas começou a melhorar, depois caluniaram contra José, José foi jogado lá na cadeia, daqui a pouco ele tem outra interpretação de sonho, começa a melhorar para aqueles que estão à volta dele, são removidos da cadeia, mas ele é esquecido até o dia que José acorda na cadeia, mas dorme no palácio. E às vezes, para a gente, sabe, irmãos, desfrutar da vontade de Deus, vai haver perseguição para nós, vai haver calúnias a nosso respeito, vai ter pessoas que não abrem o coração para você, vai ter pessoas com o coração fechados em relação a você, vai ter pessoas que vão, sabe, te abandonar, vai ter pessoas que vão te deixar, vai ter pessoas que vão te trair, vai ter pessoas, sabe, que simplesmente vai falar mal pelas suas costas, porque não tem a coragem de chegar para você e falar aquilo que realmente se passa. Mas sabe o que é que você precisa crer? Que a vontade de Deus é o melhor e o lugar mais seguro do mundo. E quando você fica nele, é Deus que peleja por você, é Deus que vela por você. E aí você percebe que tudo isso está cooperando para o seu favor. Quando estão me entendendo, diga amém. Amém, irmãos. É como eu falei, o culto de hoje é para você avaliar, é para você refletir. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com os dias da minha vida? Pastor Naô conta também que a avó dele morreu com 103 anos. Vamos imaginar, você tem 103 anos de vida pela frente, amém? 103 anos. A Bíblia diz que está destinado a um homem viver até no máximo 120. Mas ninguém chega nessa idade mais não, né? Aí não chega não, por causa das besteiras que a gente come, toma. Eu mesmo vi de avião, tomei umas 4 latas de coca dentro do avião. Tomei 2 latas de coca, tinha mais a Coca-Cola no avião, comi uns amendoim, um monte de besteira. Não chega mais não, né, Júlio? Porém, o que é que acontece? Sabe, irmãos, não chegamos. Nós vamos imaginar que chegamos aos 103 anos. Aí você tem 103 anos de vida. A Bíblia diz que eu e você não devemos juntar tesouro onde traça e ferrugem corrói. E onde ladrões escavam e roubam. Mas eu e você devemos juntar tesouro onde nem traça e nem ferrugem corrói. Onde nem ladrões escavam e nem roubam. Aonde é? No reino. Agora imagina, você pega seus 103 anos de vida e está juntando tesouro onde traça e ferrugem corrói. Onde que essa geração é só me dá, me dá, me dá. Me serve, me serve, me serve. Onde que, sabe, tem um monte de coach aí ensinando como você prosperar rápido.
como você enriquecer rápido, você quer gastar sua vida para isso. Você quer ter seus negócios, você quer ter seus bens, você quer viver bem. É pecado isso, sim ou não? Faça comigo, não. Não é pecado, amém, irmãos? Mas eu quero te falar, existe uma vontade de Deus para a sua vida. E se a vontade de Deus for justamente, é a vontade de Deus, que você possa juntar tesouro, onde nem traça e nem ferrugem corrói. Você sabe, tem uma igreja na Bíblia que é referencial para nós. Que igreja é essa? Quem sabe? A igreja de Atos, amém? Amém? Vamos ver como eles viviam? Atos capítulo 2, abre aí Douglas, por favor. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Ou é 46? É isso mesmo, 42. Olha como eles viviam, nossos primeiros irmãos, a igreja vencedora. Presta atenção como eles viviam. Eles viviam dessa maneira que eu estou te falando. Jesus vem, traz salvação para aquele povo, olha como o povo vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir dos pães, e nas orações, pode passar. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pode passar. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles não consideravam nada sendo propriamente seu. Pode passar. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de cada em casa, tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração. Pode passar. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu te perguntar, em algum momento, a maneira que esses cristãos viviam, eles procuravam seus próprios interesses, sim ou não? Dá para perceber que eles procuravam seus próprios interesses, irmãos? Essa é uma igreja vencedora. Nós queremos ser tipo esses irmãos aqui, ó. Nós queremos edificar uma igreja de vencedores. Mas, irmãos, para ser uma igreja de vencedores, acredita em mim, você tem que abrir a mão do seu para ter o que é de Deus. Para ter o que é de Deus. Sabe, irmãos, Deus ele não quer algo por metade. Deus quer algo inteiro. Deus, quando deu a vida dele na cruz, Ele te imaginou tendo você por completo para Ele. Deus não imaginou só, eu vou livrar meu filho só da condenação eterna. Não, Deus te quer por completo. Deus te quer por completo. Sabe, irmãos, é muito difícil a gente ter uma vida de oração. Mas para você orar, você tem que abrir mão de algum momento do seu dia para cultivar a oração, sim ou não? É muito difícil, sabe, você cultivar uma vida de leitura, sabe, da palavra, um devocional. Estava lá em Goiânia, aí eu fui, dei uma folheada naquele devocional do pastor Naô. Eu falei, não, preciso levar. Irmãos, que devocional, que livro impressionante, incrível. Eu aconselho você a comprar para você desfrutar aí nesse ano de 2024. Para você ter uma vida de leitura, vai custar de você dizer, eu vou ler. Mas para você desfrutar da leitura, você vai ter que abrir mão de algum momento dos seus quereres para ler. Para ler. Agora, qual é o propósito do diabo na nossa geração? Te distrair. Enquanto ele vai distraindo você, aí ele vai te roubando do propósito. Mas o desejo de Deus é que você tome o rumo, o prumo e fala, Deus, a minha vida eu te dou, a minha vida eu te entrego. Eu me encontrei nesse último encontro, que ele já foi eu acho que a 30ª vez. Eu fui falar para ele, eu falei, quando é que eu vou te ver de novo? Você vai passar aí mais uma colônia de férias, longe da gente, aí daqui uns 6 meses você vem outro encontro, Ele falou, não, que é isso? Eu falei, Ele falou, não, é porque eu não consigo. Eu falei, não, é simples, porque você vem aqui, você chora, você é tocado por Deus, mas qual é a questão? A questão é simples, é porque quando você sair daqui domingo, você fala, Deus, me dá minha vida de volta e eu vou viver. Vamos imaginar aqui algo, eu pego meu celular e dou para o Júlio, o celular agora é meu ou é dele? É de quem? Meu ou do Júlio? Eu dei para o Júlio, o celular é meu ou dele? Dele. Aí você acha que agora é correto eu chegar para o Júlio e falar, ô Júlio, me devolve o celular? Sim ou não? Deixa eu te perguntar, você deu a sua vida para quem? Para quem? Para Deus. E agora a sua vida é sua ou de Deus? Agora vira para o irmão e fala, aceita que dói menos. Você já perdeu. Sua vida é de Deus. Vai viver em função do querer de Deus para a sua vida. Irmãos, eu vou te falar, os dias mais felizes da sua vida é no centro da vontade de Deus.
É no centro do querer de Deus. Ah, irmãos do céu, eu poderia ter ganhado 5.000 reais essa semana na pró-dentária, mas nada se compara eu estar nessa conferência. Porque esse é a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o querer de Deus para a minha vida. Quantos estão me entendendo? Agora, lá em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 35. Olha que a partir do verso 31, vamos ler o texto todo. Vamos ler até o verso 38. Olha o que o texto diz, acompanha aqui. Marcos, capítulo 8, do verso 1 ao 8. Ou melhor, perdão, Douglas. Marcos, capítulo 8, verso 31, é isso mesmo. Olha o que está escrito. Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Até aí, você sabe, parece um texto repetido lá de Mateus, é ou não é? Mas aqui, o Senhor Jesus colocou algo a mais. Ele falou que aquele que não perder a vida por minha vida e do evangelho. Você sabe, irmãos, tem algo que, para eu e você ser um crente vencedor, não podemos abrir mão de maneira nenhuma, sabe do que é? É do evangelho. Pastor, e que evangelho é esse? O evangelho é a própria pessoa de Cristo. É o evangelho da graça, é o evangelho que se entregou por mim e por você, é o evangelho que se doou por mim e por você, que deu a vida por mim e por você. Isso é tão sério, que lá em Atos, capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo falou: eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Sabe, irmãos, nós carregamos uma mensagem, e se eu e você quisermos, sabe, ser cristãos vencedores, filhos de Deus maduros, nós precisamos ser porta-voz dessa mensagem. Estava na conferência, o pastor Luiz abriu o coração a respeito de uma vez que ele estava pregando numa conferência que não era da videira, e ele começou a falar da mensagem. Eu acho que o Júlio e o Mauro vai se lembrar. E ele falou de uma coisa, ele falou: naquele dia que eu estava pregando, 1.500 pastores, de um por um, se levantou e foi embora. E ele falou: em algum momento alguém vai ter que te deixar, por causa daquilo que você crê, acredita, por causa daquilo que você prega. Eu falei: nossa, que libertador isso. Meu irmão, abra mão de pessoas, mas não abra mão do evangelho. Abra mão de amizades, mas não abra mão da mensagem. Seja você porta-voz do céu para pregar essa mensagem de um Deus que ama o perdido, de um Deus que morreu para justificar o ímpio, de um Deus que morreu para se doar, para que muitos possam ter acesso ao Deus, para ter acesso aos céus. Quantos estão entendendo? É interessante, porque lá no verso 38, vai lá, Douglas, por favor, Marcos 8, 38, o Senhor Jesus ainda continuou falando: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, de mim, cadê? Verso 38, Douglas, Marcos capítulo 8, verso 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai. Agora você sabe, essa mensagem de Jesus aqui não é uma mensagem de condenação,
Não é que o pai vai reprová-lo, não é que o pai vai... Não é que esse, sabe, que se envergonhar da palavra, vai ser condenado à vida eterna. Não. Isso aqui é uma mensagem para aqueles que querem abrir mão da própria vida, para desfrutar de uma vida abundante, de uma vida que Deus tem para ele. Eu sou muito impactado, eu quero chamar a equipe de louvor para cá. Eu sou muito impactado, sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que aquele que muito pecou, muito amou também. Muito amor. E a gente começa a ver algumas pessoas na palavra de Deus. Você sabe quem mais seguiu Jesus? Você sabe quem de maneira alguma abriu mão de Jesus e caminhou após ele? Sabe quem era? Aqueles improváveis. Aqueles que mais pecou. A Bíblia fala a respeito de um Bartimeu que estava à beira do caminho. Jesus vem e cura ele. Aí sabe o que a Bíblia diz? Ele seguia Jesus estrada fora. A Bíblia fala a respeito de uma mulher adúltera. Aquela mulher não é condenada nem pelos homens e nem pelo Senhor Jesus. Sabe o que acontece com ela? Aquela mulher é a mulher que segue Jesus e é a primeira a ver Jesus ressurreto. A Bíblia sabe, tem tantas ilustrações de homens e mulheres. De homens e mulheres. Homens e mulheres que negaram a si mesmo e seguiram a Jesus. Mas a Bíblia também fala a respeito de um jovem rico que chegou para Jesus, dona Gina, e falou: mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus virou para ele e falou: cumpre os mandamentos. Aí ele falou: eu tenho cumprido, tenho honrado meu pai e minha mãe, não tenho adulterado. Ele começou a mostrar as qualificações. Jesus virou para ele, Lucas, e falou: vende tudo o que tem e segue-me. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem foi embora e não seguiu Jesus. Sabe por que ele não seguiu? Porque o dinheiro era o Senhor do coração dele, e ele não estava disposto a abrir mão do que ele tinha para poder seguir a Jesus. Mas sabe qual é a questão desse filho, desse jovem rico? É porque a vida dele é limitada, é só para essa vida, é só para essa vida. Mas a vida que Deus tem para a sua vida é uma vida eterna, é uma vida eterna. E Deus tem um galardão, Deus tem um galardão para aqueles que abrem mão da sua própria vontade. Lá em 2 Coríntios, eu quero ler esse texto com você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10. Olha o que a palavra de Deus diz. 2, CO, tudo junto, espaço, 5, 10. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vai lá de novo. Abre de novo lá. Isso. 2, CO, espaço, 5, 10. Olha aqui, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Porque cada um, fala assim comigo, cada um. Vou falar com você sobre isso. Receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora vai lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um, fala assim comigo, cada um, veja como edifica. Pode passar. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará obra de cada um. Pois o dia ali com D maiúsculo, é o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, pode passar. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Verso 18. Não se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Você sabe, irmãos, aqui fala a respeito de uma recompensa e de uma disciplina. Quem é que vai receber a recompensa? Quem nessa vida abriu mão
da própria vontade, para seguir a vontade de Deus. Mas quem é que vai ser disciplinado? Porque o mesmo fogo é o que aprova, mas é o mesmo fogo também que reprova, que traz disciplina. Quem é que vai ser disciplinado? É quem nessa vida falou: conversa de igreja o quê? Conversa que Deus sabe o que é que tem para a minha vida o quê? Eu aqui sei. Eu vou fazer isso, isso e isso. Eu vou viver assim, assim, assim. Vai ser desse jeito, desse. Está definido, ponto final. Não adianta ninguém falar, porque eu já resolvi. Vai ser desse jeito. Esse aqui será disciplinado. Mas a Bíblia diz que ele mesmo será salvo. Todavia, como é através do fogo. Pensa comigo. Eu tenho 2 filhas, a Sara e a Laura. Chegou uma no final do ano, foi aprovada. Chegou a mesma, no final do ano, foi reprovada. Aí eu tenho agora uma filha aprovada e uma reprovada. É justo, irmãos, eu chegar no final do ano e dar o mesmo presente para as duas, sim ou não? O que é que você acha? É justo? Não é justo. A que foi aprovada vai ganhar um presente melhor. E a que foi reprovada vai levar uma pizza. Por quê? A avó está aqui, depois eu me entendo com ela. Dizer que vai bater em filho frente de vó é fria. Mas presta atenção. Presta atenção. Você sabe, essa aqui vai ser reprovada, mas ela vai apanhar. Mas ela vai deixar de ser minha filha, sim ou não? Não vai. Vai continuar sendo minha filha. Mas porém, por que ela vai me levar uma pizza? Para ela aprender a dar valor àquilo que o Pai pagou por ela. Foi pago um grande preço pela sua vida. Jesus morreu numa cruz para que você hoje possa viver uma vida que vale a pena. Quantos estão me entendendo? Quero ler o último texto com você. Está lá em Lucas. Falei para você a respeito de 3 textos. Esse é o terceiro para a gente encerrar. Lucas capítulo 17, a partir do verso 26. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Muitos irmãos casou e se deu em casamento, mas só tem uma diferença: esse que casaram é vencedor, porque a igreja testifica e dá testemunho a respeito de vocês, que vocês abrem mão da vida de vocês para viver a vida de Cristo. Isso é ser um crente vencedor. Isso é ser um crente vencedor. Aí o texto continua: até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló subiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Olha que incrível. Os bens que você tem em casa, a Bíblia diz que quem tiver nesse dia não volta para buscá-lo. Sabe por quê? Porque não vai valer de nada. Não vai valer de nada. De nada. Aí o texto continua: e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Aí o texto diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem perder, de fato, a salvará. Quem perder aonde, pastor? Quem perder nessa vida. Quem não viver em função de si mesmo. Quem viver em função de um propósito de Deus. Quem viver em função, sabe, de viver uma vida que vale a pena. Uma vida onde chegar naquele dia você possa ouvir do Pai: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Digo-vos que naquela noite 12 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 12 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Vou te perguntar: eles deixavam de trabalhar, sim ou não? Quem estava no campo deixou de trabalhar? Não. Mas a Bíblia diz que um foi tomado e deixado o outro. Eu e você, filho, não precisamos parar de fazer nada do que estamos fazendo. Nada, continua. Mas que o seu coração não esteja nessas coisas. Que o seu coração esteja no Senhor. E que no seu interior fala: Pai, tenho sido muito abençoado. O Senhor tem me enriquecido em tudo. Eu tenho comido o melhor desta terra. Mas o Senhor é muito melhor do que todas estas coisas. Que no seu coração possa haver um clamor: Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, eu amo a Geis. Eu amo a Geis. Nessa conferência, acredita em mim, eu gastei mais dinheiro com ela do que comigo. Porque sempre quando eu vou lá, eu procuro, sabe, investir no ministério da minha esposa, né? Um dia eu virei para ela e falei para ela: meu bem, você é o meu empreendimento de vida. Eu vou investir em você. Eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas também, irmãos. Mas sabe, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Eu me considero que eu tenho uma vida muito abençoada. Mas sabe o que eu falo para o Senhor? Eu falo, lá na conferência eu falei isso, eu acho que quase todos os dias da conferência. Eu falei: Senhor, Maranata, volta hoje, que eu nem preciso ir para Recife, que o Senhor possa nos tomar, Geice de lá, eu de cá, e que a igreja possa subir, estar com o Senhor. Senhor, volta hoje, que o nosso coração possa, sabe, ter o desejo de querer viver a vida que Deus tem para nós. A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Você sabe o que a Bíblia fala a respeito de lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló foi salva. Quando o Senhor falou que queria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por lá. Senhor, e se lá te houver os justos? Aí Deus falou: não vou destruir por causa deles. Mas a corrupção de lá era tão grande que Deus resolveu remover os justos e destruir a cidade. E o anjo foi lá e falou: olha Ló, sai você, sua esposa e seus filhos, que essa cidade está condenada. A mulher de Ló saiu da condenação. A mulher de Ló foi uma crente salva. Mas porém a mulher de Ló viveu como derrotada. Porque ao sair de lá, o que foi que ela fez? Olhou para trás. E nisso fez ela ficar paralisada. Você sabe, irmão, sabe por que a Bíblia manda eu e você lembrar da mulher de Ló? Para que eu e você não vivemos uma vida onde o nosso coração está nas coisas dessa terra. Porque o coração da mulher de Ló estava nas coisas de Sodoma e Gomorra. Ela ficou paralisada. Ela perdeu o mover de Deus. Perdeu o livramento que Deus estava trazendo. Que eu e você, filho, não sejamos daquele que perde o melhor de Deus para nossas vidas, mas vivemos uma vida intensa no Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção que retrata um pouco disso que eu cantei, que eu preguei, que eu ministrei para você, a respeito de você avaliar aonde você tem depositado as suas vidas, aonde você tem depositado os seus dias de vida. E eu quero desafiar você: canta essa canção agora de todo o seu coração, amém? Canta de todo o seu coração. Vamos ministrar essa canção ao Senhor. Feche seus olhos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu quero desafiar a você entregar seu coração mais uma vez, entregar o coração ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, oh, glória a Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe dos
Santo dos Santos. Erga sua voz, renda-se ao Senhor. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E glória, glória. Declare. Glória, tu és santo, santo, santo. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe, irmãos, esses dias, antes de eu ir para a conferência, eu fui muito ministrado por uma palavra. Eu mandei até para o obreiro Igor para ele ouvir. E nessa palavra, sabe, havia algumas perguntas que eram feitas. De algo do tipo, sabe, irmãos, o que foi, um exemplo, o que foi que Isaías viu quando olhou para o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? O que foi que ele viu, irmãos? O que foi que Moisés viu quando Deus passou por ele e ele viu as costas de Deus? O que foi que Paulo viu quando ele teve aquela visão, sabe, que ele se depara com aquela visão, que ele se depara, sabe, com o que o Senhor fala e fica cego? O que foi que viu ao ponto de fazer Paulo abrir mão da sua vida para viver em função de um propósito? O que foi que ele viu? Sabe, irmãos, que nós possamos ser daqueles que contemplam a glória de Deus. Você sabe o que é que vai fazer você parar de viver a sua vida para viver uma vida que Deus tem para você? É quando você é cheio dessa vida. É quando você é cheio da presença. Eu posso subir qualquer pregador aqui e pregar 2 horas o que eu ministrei para você. Se você não tiver um encontro diário com Deus, se você não tiver, um impacto com a vida de Deus. Irmãos, a gente volta saindo do Bueno ontem à tarde. Já eram as 2 horas. O Júlio César virou para mim e falou: rapaz, o que foi que aconteceu aqui? Todo líder de célula tem que vir nessa conferência. Você não falou, Júlio? Todo líder de célula tem que vir. Sabe por quê, irmãos? Que glória havia, quanta presença, quanta vida. Não tem jeito. Pega qualquer pastor, se tirar a presença dele, se tirar a vida dele, ele vai abrir mão do propósito e vai viver uma vida de qualquer maneira. Por isso que eu te falo, às vezes você acha que precisa de um carro novo, às vezes você acha que precisa de uma casa nova, às vezes você acha que precisa de um casamento, às vezes você acha que você precisa de mais dinheiro na sua conta. Eu vou te falar o que você precisa da presença de Deus.
Você precisa ser cheio da vida de Deus, porque senão você vai viver conforme aquela mulher. Chegou o cara para assaltar ela, passa a bolsa ou a vida. Ela falou: leva as duas, leva o que você quiser, porque as duas estão vazias. Não viva uma vida vazia, viva uma vida cheia da presença de Deus. Eu gostaria de orar por você, mas além de orar por você, eu gostaria de fazer um apelo também. Você que quer dizer não para si mesmo e sim para Deus. Você sabe que quer abrir mão dos seus desejos para viver o querer de Deus para a sua vida. Se você entende, Deus é que sabe o que Ele tem para mim, Deus é que sabe o que Ele tem para a minha vida. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer como o teu realizar. Se você quer viver isso, eu quero te convidar para você se ajoelhar na sua cadeira. E por mais uma vez você vai dizer para Deus: Deus, minha vida é tua. Deus, eu me rendo ao Senhor. Deus, eu me rendo ao teu propósito. Deus, eu me dou ao Senhor. Deus, cumpra em mim o teu querer como o teu realizar. Enquanto nós vamos ministrar essa canção mais uma vez, você vai começar a se dar ao Senhor e falar: Deus, minha vida é tua. Deus, eu me rendo ao Senhor. Deus, sabe, guia todos os dias da minha vida. Deus, fala em meu coração a tua vontade. Deus, eu não quero me conformar com este século, mas eu quero me transformar, trazendo a renovação da minha mente, para trazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renda-se ao Senhor. Não tenha pressa, não tenha pressa, não tenha pressa. Permita o Espírito Santo ministrar o seu coração. Passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei dentro do canto dos santos, não sei mais viver. Se Deus marca cada um desses, marca, Senhor. Oh Deus, coloca o selo do Senhor. Oh Deus, a marca daqueles que vão viver uma vida que vale a pena, uma vida, Senhor, que vão gastar todos os dias da sua vida em função de um propósito, em função de um querer, o querer da vida do Senhor, da vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses teus filhos, Senhor, que um dia se renderam ao Senhor, que um dia se entregaram a Ti, Senhor, e o Senhor fez deles morada. O Senhor veio habitar dentro deles e nasceram de novo.
ó Deus, e a respeito do destino eterno deles está resolvido. Ó Pai, mas eu te peço também que as vontades deles, que a mente de cada um deles, ó Deus, possa cada dia ser renovada com o teu querer, ó Deus, abrindo mão da própria vontade, abrindo mão dos próprios desejos, abrindo mão do próprio querer, se submetendo, Senhor, ao teu querer para eles. Ó Deus, nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores, uma igreja de vencedores, aonde o Senhor é o centro, aonde o Senhor, ó Deus, que governa, aonde o Senhor que nos guia. Ó Pai, que no decorrer dessa semana, os meus irmãos possam se lembrar a cada manhã que a tua vontade é melhor do que a deles. Possa se lembrar, Senhor, que o Senhor mesmo tem pensamentos de paz ao seu respeito, que o Senhor mesmo não negou o seu próprio Filho Jesus, antes por eles o entregou, e não precisa andar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor é que tem cuidado de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, irmãos, com as pessoas do mundo é compreensível viver uma vida para si mesmo, com as pessoas do mundo é compreensível viver para ela mesma, mas para os filhos de Deus não, para os filhos de Deus não. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: os melhores dias da sua vida estão em Deus, estão em Deus, amém? Que você possa sair debaixo da graça, do favor de Deus. Mensagem como essa não é para te trazer condenação, mas é para você avaliar, porque a palavra de Deus diz que muito melhor onde há casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto você reflete sobre o seu dia, reflete onde você tem gastado os seus dias de vida, onde você tem aplicado as suas energias, as suas forças, amém? Se volte para o Senhor nesses dias e veja as maravilhas que Ele vai fazer na sua vida, amém? Deus te abençoe, vai debaixo da graça do Senhor Jesus. Vamos ministrar mais uma vez enquanto os irmãos se despedem.